Olá, bem-vindos à nossa programação. Sou Jorge de Wellington, professor de História. Convido vocês, estudantes, a conhecerem a sua história. Venham comigo. Primeiro, vamos entender o que é patrimônio cultural. E isso envolve compreender a importância da cultura para a sociedade. O conceito, em seu viés antropológico, inclui o conjunto de conhecimento dos costumes, hábitos, a arte e outros aspectos de uma dada sociedade. É uma noção que funciona como elementos identitários de um povo. A palavra patrimônio vem do latim pater, que significa pai, que nos dá a noção daquilo que é passado como herança entre as gerações. Portanto, o significado de patrimônio cultural diz respeito a uma herança compartilhada entre os cidadãos, que carrega em si aspectos referentes à identidade daquela sociedade, à sua identidade. Em segundo, o patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade, como a arquitetura, as festas, as danças, músicas, manifestações populares, as artes, a culinária, entre outros. Os patrimônios culturais oficiais de uma região são escolhidos pelo Estado. No entanto, uma comunidade pode ter um patrimônio cultural que não necessariamente passou pelo reconhecimento do Estado. Vamos entender melhor. O patrimônio cultural é dividido em dois grupos, que variam de acordo com a sua natureza. São eles: patrimônio imaterial e patrimônio material. Além desses, há também o patrimônio artístico, que reúne os bens artísticos, como o nome diz. E o patrimônio natural, referente aos bens naturais de uma região. E o Brasil é campeão em patrimônio natural, ou patrimônios naturais. O patrimônio imaterial é considerado intangível e abrange as expressões simbólicas e culturais de um povo, como as festas, as danças, músicas, os saberes populares, os costumes, as formas de expressão, entre outros. Agora, um exemplo de patrimônio imaterial. Nós temos a capoeira, o toque dos sinos, o modo artesanal de fazer o queijo, aqui em Minas Gerais principalmente, a folia de reis, o modo de fazer o nosso pãozinho de queijo, o nosso mineirês, o ai, sou, trem bom demais. E também o patrimônio material. O patrimônio material diz respeito aos bens materiais, ou seja, tangíveis de um povo. E abrange os museus, os monumentos arquitetônicos, as igrejas, as bibliotecas e assim sucessivamente. Como o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, os centros históricos de Diamantina, de Ouro Preto, além do conjunto moderno da Pampulha. Já a arte rupestre faz parte de um tempo longínquo, do qual não temos outras informações senão aquelas fornecidas pela arqueologia. Os sítios de arte rupestre, então, fazem parte do patrimônio cultural da humanidade por representarem um pouco desse passado do homem, que conta a nossa história. Deve-se reconhecer, em primeiro lugar, que, como patrimônios da humanidade, os sítios de pinturas e gravuras rupestres são monumentos de valor incontestáveis. Assim, o patrimônio cultural é o conjunto de atributos que vai identificar e caracterizar alguma pessoa ou coisa. Ou seja, é a soma de caracteres que individualizam uma pessoa, distinguindo-a das demais.
a sua identidade. Você, estudante, é um ser único. Como você, não existe ninguém. Mas há um conjunto, um sentimento de pertencimento, né, de uma crença numa origem comum que une distintos indivíduos, eu e você, que formam a sociedade, que caracteriza um país, uma sociedade, uma região. Os indivíduos pensam em si mesmos como membros de uma coletividade na qual símbolos expressam valores, medos e aspirações. Esse sentimento pode fazer destacar características culturais, raciais, como nós, brasileiros, mineiros e valadarenses. Então, nós vamos diminuindo a influência desses caracteres, essa identidade. E se formos pegar, ainda vamos diminuir ainda mais o seio familiar, a nossa casa e você, como ser único. Vamos mais a fundo? Vamos vasculhar de dentro para fora. Professor, mas como? Vamos entender o que estamos sentindo, ampliar nossa consciência de nós mesmos. Isso pode auxiliar a reconectar e se sentir pertencente a um lugar. Os indígenas, os quilombolas, os brasileiros, a união de várias raças e o sentimento de pertencimento de um lugar. Quando falamos de brasileiros, nós estamos incluindo todas as raças que ajudaram e que ajudam a construir a nossa identidade, a nossa cultura e o nosso país, esse imenso país. Como vimos, a identidade de um povo depende da sua preservação, do engajamento e da participação para a manutenção dessa cultura, tanto imaterial quanto material. Valorizar o que é seu e o que te caracteriza te torna mais forte e te propicia a construir cada vez mais a sua trajetória, suas histórias através do tempo e da memória individual e coletiva. Imagine o nosso país sem esse conjunto de caracteres, de identidade. No mínimo, seria sem graça, não é mesmo? Governador Valadares, a nossa princesinha do Vale, apresenta os bens materiais e imateriais, como o complexo monumento do Ibituruna, a Santa, a Capela Pedestal, a Maria Fumaça, da Praça da Estação, a fachada da antiga cadeia pública, onde hoje funciona a Biblioteca Municipal Nelson Mandela, a Roda de Capoeira, o nosso Teatro Atiaia, que recebeu um nome indígena, de origem indígena, a banda Lira 30 de Janeiro, o Bioquê do Prefeito, que é o nome oficial da caixa d'água do bairro Carapina, e a Companhia Açucareira do Rio Doce. Vejamos agora alguns depoimentos de patrimônio cultural e pertencimento. Patrimônio cultural é o lugar onde a gente mora, onde a gente vive e o que a gente vive do patrimônio, da cultura, de tudo do lugar. É um conjunto de bens, né, adquirido no decorrer do tempo, com a ajuda da população, da comunidade, e todos trabalhando junto, consegue adquirir um bem
muito, muito bom. Tudo aquilo que tem um valor histórico, seja no seu país, na sua região ou na sua comunidade. Patrimônio cultural é o conjunto de todos os bens, tanto quanto igrejas, escolas ou até mesmo estátuas. É como se fosse uma tradição do lugar, uma coisa que quando todo mundo olha, pensa, aquilo ali faz parte do Bernardo, faz parte daqui. Uma coisa que todo mundo gosta, que todo mundo conhece, como se fosse da região. Numa localidade, um local igual aqui no Bernardo é uma localidade, tem a localidade Bernardo I, Bernardo II, e a cultura que o povo vive aqui nela, as escolas que tem, o movimento que esse Bernardo foi criado nele, e primeiro esse Bernardo não tinha nada, não tinha escola, não tinha nada. E hoje o Bernardo é um movimento cultural da cultura de tudo, de escola, um movimento no lugar, que a gente sempre vê um movimento, né? A escola hoje tem 3 escolas, 4 escolas, tem até 2º grau aqui, que é uma grandeza para nós aqui nesse lugar. E quando eu mudei para aqui, para esse lugar aqui não tinha escola, não tinha nada. E hoje tem escola que a gente vê as crianças que já estudou, as crianças que estão saindo daqui, as próprias crianças daqui já são as funcionárias do lugar. O que eu considero que é patrimônio cultural aqui é a nossa Igreja Católica, né? Que está sendo, né, construída no decorrer, né, dos anos, já faz mais de 20 anos que essa igreja está sendo construída, está na fase final. Para mim, ela é considerada um bem cultural, um patrimônio cultural. Aqui em Córrego dos Bernardos, o que eu considero que é um patrimônio cultural são as igrejas e a escola, porque é onde se concentra a maior parte da população, onde a gente faz festividades, e também, assim, é uma forma de interagir comunidade com a escola. As igrejas que possuem lá, a escola, o posto de saúde. Eu acho que o patrimônio cultural daqui, eu acho que não é um bem material. Acho que são as festas de São Bernardo que acontecem, as festas de São José, também as cavalgadas que tem aqui. Muito interessante o que vocês já pensam sobre o que seja patrimônio cultural. A partir disso, então a partir da escola, da igreja, das coisas que vocês fazem, daquilo que vocês têm, isso tudo já é um bom começo, um bom ponto de partida para a gente refletir sobre o que é, afinal de contas, patrimônio cultural. Eu vou partir de uma situação bem simples. As próprias palavras, ou seja, patrimônio cultural. O que é, afinal de contas, um patrimônio? O patrimônio é uma propriedade, uma riqueza, algo que eu tenho, algo que é meu, algo que eu construí ao longo da minha vida. Isso é, eu digo, um ponto de partida para a gente entender patrimônio cultural. Um segundo ponto, eu tenho muitos patrimônios, mas aqui nós estamos falando de patrimônio cultural. O que é um patrimônio cultural? O cultural é importante a gente entender. Cultural é tudo aquilo que o ser humano constrói e que dá um significado. Um exemplo muito simples disso, às vezes, é a arte culinária. A arte culinária é alguma coisa que o ser humano constrói e que tem um significado. Nós podemos dizer que patrimônio cultural é praticamente tudo aquilo que a gente vive. O patrimônio cultural começa com cada um de nós. Cada um de nós tem um patrimônio. Você tem um nome, você tem uma família, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem uma casa onde você mora, você tem uma vila onde você mora. Tudo isso, de uma ou de outra maneira, vai constituindo o teu patrimônio cultural. De tal maneira que o teu nome faz parte do teu patrimônio. Vocês falaram que as construções, a escola, aquilo que a gente adquire, a igreja que a gente constrói com tanto sacrifício, aquilo que faz parte da nossa vida, as festas, até a cavalgada, aquilo que tem um valor histórico, tudo isso é patrimônio cultural, mas não é
patrimônio cultural do mesmo modo para todo mundo. Então, para umas pessoas isso tem uma importância e para outras pessoas outra. Mas, de qualquer maneira, se eu parto eu pessoalmente, depois eu vou fazendo círculos, a minha família, as pessoas que vivem perto de mim, a minha comunidade, a minha cidade, o meu estado, o meu país, a gente vai ampliando a quantidade de patrimônios culturais. Essa diferença de patrimônios culturais significa o quê? Diferenças de histórias, diferenças de memória, diferença daquilo que é significativo para um lugar e para outro. Nesse sentido, então, uma pergunta que fica no ar. Por que o patrimônio é tão importante? Ou melhor, por que o patrimônio cultural é tão importante? Ele é importante porque nós somos o que nós somos em função do patrimônio que nós temos. Se alguém destrói o meu patrimônio cultural, destrói a mim mesmo. Eu deixo de saber quem eu sou. Então, o patrimônio cultural é fundamental para a pessoa, para ela saber quem ela é, afinal de contas, para a família ter uma história e saber quem ela é, para a comunidade, como vocês falaram ali do Córrego dos Bernardos, para eles saberem quem eles não são qualquer coisa, eles são Córrego dos Bernardos. E isso que eles julgam importante, é importante para eles. E destruindo isso ou esquecendo esse aspecto, eles deixam de ter significado para eles mesmos. Nem é para os outros não interessa. Para eles mesmos isso não é importante. Assim vale também para uma cidade, para um estado, para um país e para a humanidade como um todo. Na hora que a humanidade perder seus referenciais culturais, ela se perde. E aí como é que ficam as coisas? A gente fica à deriva, ou seja, a gente fica esperando que alguém diga para a gente quem a gente é. Isso, no fundo, é a grande tarefa e a grande missão de um patrimônio cultural. Ou seja, eu saber quem eu sou, saber por que sou assim, saber minha história, saber minha memória e saber que isto é importante para mim. Cada casa é diferente. Por que é diferente? Porque cada uma delas tem uma história do referencial cultural, ou se vocês quiserem, do patrimônio cultural, diferente. Manter isso com certeza, com segurança, é central para você dizer, eu sou isso. Eu não sou apenas um nome, eu não sou apenas um trabalhador, eu sou alguém que tem uma história, tem uma memória, e vou defender isso. Porque se eu não defender isso, eu não sou ninguém. Estudantes, então, neste vídeo que acabamos de assistir, nós entendemos mais a fundo o que são os patrimônios, as nossas identidades, né? A nossa identidade. Então, por isso que é tão importante valorizar o que é o seu, o que é o saber, o que é o nosso futuro e que este futuro estará garantido através do seu saber, através da preservação da nossa história, tanto os bens materiais quanto os bens imateriais. Garantir que a herança será passada é garantir que a nossa identidade não será apagada, seja através de conselhos de defesa do patrimônio, seja através da educação coletiva. O que vale ressaltar é que precisamos conservar o nosso patrimônio, a nossa identidade. Para isso, se perguntar quem eu sou, qual é a minha identidade, qual é o meu nome, o porquê do meu nome,
São perguntas de dentro para fora, de conhecimento, de pertencimento. E agora, estudante, eu apresento essa cartilha da Educação Patrimonial de Patrícia Falco Genovez e Maria Terezinha Bretas Vilarim. Essa cartilha tem a intenção de fornecer atividades visando a valorização, a promoção, a divulgação e a discussão acerca do patrimônio cultural do distrito de Chonim, além de contemplar as ações do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Governador Valadares. Nesse sentido, o material apresentado tratará de noções básicas sobre a educação patrimonial e de conceitos centrais que envolvem o patrimônio cultural. Vale a pena conferir. Também convido vocês a conhecerem o patrimônio de vocês, da cidade de vocês, os patrimônios materiais e imateriais. Estudantes, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular nessa imagem que aparece aqui no canto da tela, o nosso famoso QR Code. Acesse nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal no YouTube SMED-GV. Aguardo vocês para as próximas aulas. Fiquem com a cartilha. Até a próxima!